Bom dia, pessoal. Hoje veremos na apostila 4 matrizes. Este assunto está na página 172. O que é uma matriz? Matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas. Uma matriz recebe sempre o nome representado por uma letra maiúscula. Por exemplo, eu quero representar a matriz A. A matriz ela pode ser representada entre parênteses, pode ser representada também entre colchetes. Vou colocar aqui 1, 2, 3, menos 4, 0 e 5. A mesma matriz aqui embaixo. Repare que a matriz A, ela possui duas linhas e possui três colunas. Então, repetindo, uma matriz é uma tabela organizada em linhas e colunas. Ó, o nome da matriz sempre uma letra maiúscula. O número da linha, de forma geral, nós chamaremos de I. O número da coluna nós representaremos de maneira geral por J. Então, I, quando você vê essa letrinha minúscula aí, você já sabe que isso significa linha. J, coluna. Cada elemento de uma matriz, por exemplo, vamos dizer que a matriz A é formada assim, ó. A1, A12, A21, A22. Primeira coisa, nome da matriz, letra maiúscula. Cada elemento da matriz é representado por uma letra minúscula, igual a esta, só que minúscula. O que significa A11? A11 significa o elemento A que está na primeira linha e primeira coluna. De maneira geral, a gente representa o elemento da matriz assim, ó, A, I, J. Esse I significa o número da linha que o elemento está. E este J representa o número da coluna que o elemento está posicionado. Você já viu esse assunto? Nós estamos fazendo uma revisão. Vamos lá. Matriz
quadrada. A matriz quadrada é aquela que possui o número de linhas igual ao número de colunas. Então aqui, ó, matriz quadrada. O número de linhas é igual ao número de colunas. Vamos fazer aqui a representação de uma matriz B. 1, 0, menos 1, 2, 3, menos 8, 0, 1, 2. Essa matriz B, ela possui 1, 2, 3 linhas. 3 linhas e 1, 2, 3 colunas. Essa é uma matriz quadrada, portanto, número de linhas igual ao número de colunas. Quando você possui uma matriz quadrada, no caso aqui, 3 linhas, 3 colunas, você diz que a matriz B é de ordem 3. Significa ordem 3, que a matriz possui 3 linhas e 3 colunas. Quando nós falamos de matriz quadrada, nós podemos acrescentar um conceito diferente, um conceito novo. Diferente não, novo. Repare estes elementos que estão destacados aqui em azul. Os elementos que estão destacados aqui, ó, formam o que a gente chama de diagonal principal. Agora, os elementos que eu vou destacar em vermelho, que são estes aqui, ó, estes aqui, esses elementos compõem a diagonal secundária. Então, esses elementos compõem a diagonal principal. Estes elementos representam ou formam a diagonal secundária. Continuando. Matriz transposta. Eu representei aqui uma matriz A, onde a primeira linha é 3, 5, 0, a segunda linha 1, 8, 2. A matriz transposta de A, você pode representá-la assim, ó, A com o índice T aqui, ó. Ou você pode representar assim. Isso aqui representa a transposta de A. Isso aqui também aparece com alguns autores desse formato, ó. A transposta de A. Não se lê A elevado a T, hein? É a transposta de A, matriz transposta de A. Agora, o que é transposta de A? O que é a matriz transposta de A? Simples, é assim, ó. Você vai pegar a matriz A e o que é linha vai virar coluna. A primeira linha da matriz A é 3, 5, 0. Isto será a primeira coluna. A linha vira coluna. A segunda linha da matriz A é 1, 8, 2. Estes elementos irão compor a segunda coluna da matriz transposta de A. Bom, então na matriz transposta, o que é linha
vira coluna. O que é linha, vira coluna. Claro que, consequentemente, o que é coluna, né? 3-1 vira linha. O que é coluna, vira linha. O que é terceira coluna, vira terceira linha. Repare o seguinte. A matriz A, ela é do tipo duas linhas por 1, 2, 3, 3 colunas. O que acontece com a transposta de A, que tinha 2 linhas, 3 colunas? A transposta, o que acontece, hein? Repare aqui. Quantas linhas tem aqui nessa matriz transposta? 3 linhas por 2 colunas. Então, se a matriz A é do tipo M por N, a sua transposta é N por M. Vamos continuar a revisão. Vamos falar sobre igualdade de matrizes. Vou representar aqui uma matriz de ordem 2. Se eu falo de ordem 2, é uma matriz quadrada que tem 2 linhas, 2 colunas, né? Vamos colocar aqui A, B, C, D. E nós vamos dizer que ela é igual a essa matriz aqui, ó. 1 menos 4, 0, 3. Ora, duas matrizes são iguais, então os seus elementos correspondentes são iguais. Ou seja, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna desta, é igual ao primeiro elemento, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna desta aqui. Igualdade de matrizes, os elementos correspondentes são iguais. Portanto, A é igual a 1. B é igual a 4. C é igual a 0. E D é igual a 3. Vamos falar sobre soma e subtração de matrizes. Vamos considerar a matriz A formadas pelos números, a primeira linha menos 1, 0, 2, 5. E uma matriz B menos 3, menos 1, 2 e 4. E eu quero fazer a adição, soma ou adição e subtração de matrizes. Eu peguei aqui duas matrizes, A e B, de mesma ordem, de mesmo tipo. Não precisa, para você somar e subtrair duas matrizes, que elas sejam quadradas, mas elas têm que serem de mesma ordem. Quando você quer a matriz A mais B, eu quero achar quem é a matriz A mais B. Para você achar, você vai fazer essa adição, você vai fazer assim, você vai somar os elementos correspondentes. Você vai somar menos 1, mais menos 3. Menos 1 mais menos 3 vai ficar menos 1, menos 3, que é igual a menos 4. Eu já vou escrever aqui, para adiantar um pouquinho, os resultados que a gente for obtendo. Ora, eu somei o elemento da primeira linha, primeira coluna, com o elemento da primeira linha, primeira coluna.
Este resultado será o elemento da matriz soma que está na primeira linha, primeira coluna. Agora eu vou achar o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Esse aqui, ó, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Então eu vou somar 0 mais menos 1, que é 0 menos 1, que é menos 1. Este é o elemento que está na primeira linha, segunda coluna. Este elemento aqui, ó, e este, eles estão na segunda linha, primeira coluna. Vamos somar 2 mais 2, que é igual a 4. Elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. 4. Agora, este elemento e este, eles estão na segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. 5 mais 4, que é igual a 9. E aí você tem a matriz soma, né, de A com B. Nós vimos ainda há pouco a adição de matrizes. Nós vamos falar agora a respeito de subtração de matrizes, mas antes eu quero definir para vocês o que é matriz oposta. Na verdade, eu quero lembrá-los o que é matriz oposta. Vamos dizer que a matriz A é esta aqui, ó. Menos 2, menos 1, 3, 2, 1 e 4. Essa é a matriz A. A matriz oposta de A se representa assim, ó. Menos A. Na verdade, não se lê menos A, se lê matriz oposta de A. Para resumir, oposta de A. Quando você vai subtrair duas matrizes, é a mesma coisa que você somar a matriz A com a oposta de B. Mas o que é matriz oposta de B? No exemplo aqui, ó, vamos fazer aqui um exemplo. Aqui, ó, a oposta de A. A oposta de A, basta você trocar os sinais de todos os elementos da matriz A. Menos 2 fica 2. Menos 1 fica 1. 3 fica menos 3. 2 fica menos 2. 1 menos 1. 4 menos 4. Agora vamos pensar um pouco nisto aqui, que para subtrair duas matrizes, você soma, no caso aqui A menos B, você soma a matriz A com a oposta de B. Vamos dizer que você tem uma matriz A, assim, 2 menos 1, 4, 3. E tem uma matriz B, menos 1, menos 1, menos 2, 2. E eu quero subtrair, fazer isso aqui, ó, A menos B. Para simplificar, basta você fazer o seguinte: você pega o elemento da primeira linha, primeira coluna, e subtrai o elemento da primeira linha, primeira coluna. Então vai ficar assim, ó, 2 menos 1. 2
menos 1. 2 mais 1, 3. Este será o elemento da primeira linha, primeira coluna aqui, ó. 3. Este elemento agora, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Se é subtração, eu vou subtrair. Vai ficar assim, menos 1, menos 1. Vai ficar menos 1 mais 1 igual a 2. Esse é o elemento da primeira linha, segunda coluna. Eu quero agora subtrair estes elementos. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Como é que vai ficar? 4 menos 2. Vai 4 menos vezes menos mais 2, 6. Eu somei o elemento que estava na segunda linha, primeira coluna, segunda linha, primeira coluna. Então, aqui, ó, segunda linha, primeira coluna. Agora, o elemento, ou os elementos que estão segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. E vou subtrair 3 menos 2. 3 menos 2, que é igual a 1. 3 menos 2, ó, igual a 1. Elemento da segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Multiplicação de um número por uma matriz. Pessoal, para multiplicar um número por uma matriz, basta você multiplicar este número por todos os elementos da matriz. Se eu considerar aqui uma matriz C, assim, ó, menos 1, 2, menos 3, 0, 4, menos 5. Essa é a matriz C. Eu quero encontrar a matriz 2C. Ou seja, eu quero multiplicar a matriz C por 2. Basta você pegar cada elemento da matriz e multiplicar por 2. Ora, como é que vai ficar? Eu vou mostrar aqui, mas é claro que você vai fazer isso direto. Você não vai ficar escrevendo aqui assim do jeito que eu vou escrever. Esse aqui vezes 2. Então, 2 vezes menos 1. Este aqui vezes 2. 2 vezes 2. Esse elemento vezes 2. 2 vezes menos 3. Este elemento vezes 2. 2 vezes 0. 4. 2 vezes 4. Menos 5. Você vai pegar 2 e multiplicar por este elemento. Menos 5. Então, a matriz 2C ficará assim. 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 5, menos 10. Simples. Multiplicar uma matriz por um número, basta multiplicar cada elemento da matriz por este número. Uma matriz pode ser representada pelo menos de duas formas. Nós podemos representar uma matriz na forma de tabela. A forma de tabela é justamente esse formato que nós vemos até agora. A matriz A, entre parênteses, entre colchetes, raramente, mas também pode aparecer assim, ó, entre duas barras. Mas
Esta é a forma de se representar uma matriz na forma de tabela. Existe uma outra forma de se representar uma matriz, e esta forma você usa uma lei de formação. Eu escrevi aqui, ó, uma lei de formação de uma matriz. Tem assim, ó, A é igual a e J, 2 por 2, tal que A e J é igual a I mais J. Vamos lembrar e entender o que está escrito aí. Esse A maiúsculo é o nome da matriz. A matriz é A. Esse A e J é o elemento genérico da matriz. Lembre-se que I é o número da linha, J é o número da coluna. Esse 2 por 2 significa que a matriz A tem duas linhas por duas colunas, tal que A e J, o elemento genérico de forma geral, o elemento da matriz é obtido assim, I mais J, ou seja, o elemento é obtido pegando o número da linha, somando com o número da coluna. Ora, eu posso representar então a matriz A de forma geral assim, ó. Se ela tem duas linhas por duas colunas, eu vou representar assim, ó, A1, A1, 2. Vamos lembrar? Primeira linha, primeira coluna. Elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Elemento que está na primeira linha, segunda coluna. A2, 1 e A2, 2. Elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Repare aqui, ó, 2 por 2 é o tipo da matriz. Duas linhas, uma, duas, por duas colunas. Agora, como é que eu vou fazer para encontrar estes elementos da matriz A? O A1, 1. Basta você olhar a lei de formação. A e J é igual a I mais J. Quem é o I aqui? O número da linha? 1. Mais J. O número da coluna também é 1, que é igual a 2. O A1, 2. Lei de formação. Número da linha mais o número da coluna. Número da linha 1 mais o número da coluna 2. 1 mais 2, 3. Número da linha 1, número da coluna 2. O A2, 1. O A2, 1, esse elemento, lei de formação. A e J é igual a I mais J. Número da linha mais número da coluna. Número da linha 2 mais número da coluna 1. 2 mais 1, 3. A2, 2. E elemento que está na segunda linha, segunda coluna. Lei de formação é I mais J. Número da linha mais número da coluna. Número da linha 2 mais número da coluna 2. 2 mais 2, 4. Então, a matriz A, que estava representada aqui por uma lei de formação, eu vou representá-la na forma de tabela assim, ó. A1, 2. A1, 2, 3. A2, 1, segunda linha, primeira coluna, 3. A2, 2, segunda linha, segunda coluna, 4. É claro que essa lei de formação, ela pode variar muito. Ela pode ter, por exemplo, 2i mais j. Se fosse 2i mais j, o que é que você faria? 2 vezes o número da linha mais o número da coluna, e assim por diante. Agora, você já tem condições de resolver os exercícios da apostila e a tarefa mínima e complementar desta aula.